O próximo orador pode facilmente ser encontrado a trabalhar em aplicações Android desenvolvidas em Kotlin ou Kotlin multiplataforma. É um entusiasta das novas tecnologias e adora partilhar os seus conhecimentos com os outros, quer seja em palestras, no ensino, a escrever ou mesmo com uma cerveja bem fresca no bar mais próximo. Organizador do Guia da Guia Coimbra e entusiasta de Kotlin, tem também uma enorme paixão por viagens, fotografia, pelo espaço e corrida. Nesta talk vais aprender a usar Kotlin multiplataforma. Deem as boas-vindas a Carlos Mota. Bem-vindos a este Kotlin Multiplatform Tale. Muito obrigado por estarem aí do outro lado do ecrã e sejam bem-vindos a este Speaking About. Antes de começarmos, vamos só esticar um bocadinho os braços. Vamos lá. Andem lá, vocês já estão sentados há muito tempo. Agora para cima. Vamos lá começar. Uma vez mais, sejam bem-vindos à minha palestra. Quero começar por vos agradecer por estarem aí do outro lado do ecrã e, claro, agradecer à organização de Speaking About por me ter aqui. E quem sou eu? Ora bem, o meu nome é Carlos Mota, vocês podem encontrar-me no Twitter com a C. Afonso Mota. E eu programo para Android há cerca de 10 anos, ou seja, quando o Android ainda era aquela coisa cinzenta, não muito estável. Felizmente fizemos um grande caminho desde essa altura. Mais recentemente, há cerca de 2 anos, tenho investido bastante em Kotlin Multiplatform e é sobre isso que vos venho falar hoje. Eu sou também Android GDE, fundador do GDG Coimbra e cofundador do Kotlin Nights, ando a escrever para o Rei Wonderlic e tenho aqui um sonho de vir a ter o meu próprio podcast. Portanto, se algum de vocês aí na audiência também tem este sonho de ter um podcast, falem comigo, quer seja no Twitter, quer seja aqui no fim, e vamos tentar concretizá-lo. Para além disto, adoro viajar, fotografia e correr, e claro que ultimamente apenas se pode fazer estes últimos dois, mas espero que numa próxima edição de Speaking About podemos estar todos juntos e ver o vosso entusiasmo por Kotlin e por multiplatform. Eu criei alguns materiais aqui para esta palestra. Vocês podem encontrar os slides da apresentação no meu speaker deck, a Kotlin Multiplatform Tale. Eu criei uma aplicação também que está no meu GitHub, KMP Multiplatform Triathlon, e ainda um Code Lab que vocês podem seguir. Este Code Lab, basicamente, é um site com vários passos de como é que vocês podem converter uma aplicação existente numa aplicação multiplatform. E agora o grande dilema. Qual é a solução que nós devemos seguir quando queremos programar numa aplicação móvel? Temos, por um lado, a forma nativa de fazer, desenvolver diretamente em Kotlin. Reparem que eu não vou dizer em Java, vai ser em Kotlin. Ou então seguindo Swift ou Objective-C. Se nós seguirmos esta abordagem nativa, temos a possibilidade de construir um castelo, uma imagem incrível. Contudo, e especialmente se estivermos a desenvolver duas aplicações, significa que vamos demorar bastante tempo até ter essa aplicação totalmente polida, totalmente perfeita. Por outro lado, temos a possibilidade de utilizar uma das inúmeras ferramentas que existem neste momento de cross-platform e desenvolvemos uma vez e temos automaticamente para duas. O caminho pode ser muito mais rápido, mas se olharmos para o resultado final, eu acho que se chover vai entrar dentro daquela casa. Reparem que tudo o que eu vou dizer agora relacionado com estas ferramentas, a verdade é que isto depende sempre de projeto para projeto, depende da vossa equipa, depende, claro, da quantidade de dinheiro que tem envolvido para contratarem pessoas, para fazerem um projeto, ou seja, não é assim tão trivial quanto isso. Contudo, todas as razões que eu aqui vou dar são razões comuns que convém as pessoas pensarem antes de seguirem por uma destas abordagens. E temos inúmeras ferramentas aqui. Nós começámos com o PhoneGap ainda antes de haver propriamente uma store, e desde aí que viemos a ter Ionic, Xamarin, RubyMotion, NativeScript, React Native, Kotlin Multiplatform e Flutter. E claro que existem tantas ferramentas que obviamente tem que haver vantagens aqui para continuarem pessoas a utilizarem-nas. Por exemplo, se vocês têm um background do web, a verdade é que a curva de aprendizagem do web para a aplicação móvel, para utilizando uma das ferramentas, é muito mais baixa. Tipicamente porque muitas destas linguagens vocês já as conhecem. Uma vez que vão desenvolver para uma aplicação móvel e que vão partilhar esse código entre as duas plataformas, vocês não precisam ter uma equipa tão grande. Vocês podem ter uma equipa muito mais pequena, apesar de eu aconselhar sempre a terem alguém de Android e alguém da iOS.
para terem aquele design mesmo focado e não se notar que é uma aplicação feita de forma cross-platform. Claro que tendo uma base comum de código, vai ser preciso menos tempo para estar a desenvolver esta aplicação, menos testes, porque você só tem que fazer os testes uma vez e se não houver bugs da própria framework, da própria plataforma, vão passar menos tempo a corrigir problemas. Claro que isto tem muitas desvantagens. E para mim esta é a principal, porque eu passei por esta diretamente, que é a vossa aplicação vai estar intrinsecamente ligada à vossa framework que vocês estão a utilizar. Por exemplo, isto aconteceu-me a mim, que foi eu desenvolver uma aplicação utilizando Xamarin. E há uns anos atrás o iOS teve um grande redesign. E quando nós falamos em iOS, tipicamente quando tem uma nova atualização, cerca de 80% das pessoas atualiza para a versão seguinte. Ou seja, o que aconteceu foi, eu tinha uma aplicação, houve um redesign total do sistema operativo e as pessoas atualizaram o sistema operativo e viram a minha aplicação ainda antiga. Ou seja, a minha aplicação não se modificou com esse novo redesign. Isto acontece porque nós utilizamos uma destas ferramentas. A verdade é que nós não estamos a utilizar os componentes nativos, estamos a usar widgets. E o que tem que acontecer aqui tem que ser lançados pela própria ferramenta novos widgets. Nós temos que atualizar a nossa aplicação, nós temos que compilar, submeter para a Store, o utilizador tem de instalar novamente, fazer a atualização, e em todo este processo, isto demorou-me 5 meses, em todo este processo eu perdi, na altura, centenas, não tinha muita gente instalada, mas perdi centenas de utilizadores. E, curiosamente, enquanto estava a preparar esta talk, eu estava a utilizar uma aplicação, que vocês conhecem, que é o Instagram, e estava a fazer login no Facebook. E notaram alguma diferença aqui? Vou passar novamente. Olhem com atenção. Viram? Este spinner de loading, isto é Android 2.3, ok? Alguém no Facebook esqueceu de atualizar este componente e vocês estão a dar mau aspecto, vocês estão a utilizar algo que o vosso telemóvel está totalmente polido, está totalmente atualizado e depois tem ali um componente que ficou perdido no tempo, alguém esqueceu dele. A performance nunca é a mesma. Eu sei que isto é sempre debatível, há sempre quem defenda, mas tipicamente isto não acontece. Muitas vezes é preciso escrever código nativo, tipicamente porque se houver uma ferramenta, se houver uma funcionalidade que só está disponível numa das plataformas, tipicamente a própria framework não a vai desenvolver, ou seja, têm que vocês que o fazer. Portanto, vão ter que sempre acabar por desenvolver código nativo. Dart, para o caso de Flutter, está a ter uma grande adoção, mas continua a não ser uma linguagem muito utilizada neste momento, pelo menos se nós compararmos com Kotlin, que é uma das linguagens mais populares atualmente. E outro problema aqui é que vocês estão a comprometer todo o vosso código a uma framework, okay? A uma linguagem. O que é que acontece se o vosso projeto tiver uma duração de 10 anos? Vocês vão confiar cegamente que aquela framework ainda vai existir daqui a 10 anos? Ou será que deviam fazer nativo e com o nativo tem essa garantia? O que é que acontece depois se a framework acabar? Vão desenvolver a framework e o vosso projeto? Vão na altura migrar para outro? Isto são todos problemas que nós temos que pensar e, uma vez mais, depende de projeto para projeto, mas convém termos em mente quando vamos decidir que ferramenta utilizar. E aqui que surge Kotlin Multiplatform. Kotlin Multiplatform, o objetivo é totalmente diferente daquilo que nós vimos, porque o objetivo de Multiplatform é nós partilharmos apenas a lógica da aplicação. Ou seja, nós partilhamos esta lógica da aplicação e a UI continua a ser desenvolvida nativamente. Ou seja, é desenvolvida em Kotlin, em Swift, no que vocês entenderem. No limite, até podem desenvolver em Multiplatform, em Kotlin, e depois podem utilizar a linguagem desenvolvida em Flutter, em React, no que vocês quiserem. Apesar de não vos aconselhar a fazer isso. Portanto, todas aquelas desvantagens que nós falámos, elas na realidade desaparecem. Como vocês podem imaginar, a aplicação desenvolvida, toda a UI desenvolvida nativamente, portanto não há problema aqui. A performance, eu sei que isto é sempre discutível, mas uma vez que é desenvolvida nativa, não há problema. O código tem que ser desenvolvido nativamente, claro, a UI. As funcionalidades, como nós estamos a falar de código multiplatform, que vai ter que ser diferente para Android, para iOS, ou seja, há particularidades da linguagem que têm que ser definidas, e isto vai demorar um bocadinho mais tempo, especialmente no início, que ainda estamos em versão alfa. Contudo, à medida que estão a sair novas versões e novas bibliotecas estão a ser lançadas, eu próprio tenho reparado que desenvolvo aplicações muito mais rapidamente neste momento. E claro, vocês vão tirar partida de Kotlin, que é uma das melhores linguagens neste momento disponível, principalmente para mobile.
Outra das grandes vantagens que existem em multiplatform é que, ao contrário de Flutter, por exemplo, vocês não têm que fazer toda a vossa aplicação, não têm que passar de logo tudo para ter só uma base de código para tudo. Não. Vocês podem decidir o que é que vai para o multiplatform. Por exemplo, eu quero fazer apenas os meus testes. Só os meus testes estão multiplatform. Ok? Não há problema. Agora quero fazer apenas a parte de rede. Ok? Os meus pedidos ao meu servidor. Ok, não há problema. Pode ser só esta parte. Depois quero adicionar, por exemplo, acesso à base de dados. Pode ser este módulo feito. Ou seja, vocês podem incrementalmente ir passando código para multiplatform e verificarem como é que o vosso projeto se atualiza, se estão a gostar, se está tudo a correr bem. Uma grande vantagem aqui é que vocês têm interoperabilidade, têm consistência entre plataformas, isto é muito importante, porque acabaram aqueles argumentos de olha, então o Android desenvolveu aqui um mecanismo de cache e o iOS não, então não me comunicaste isto, e depois tem duas aplicações que são desenvolvidas por duas equipas ao fim de contas e que na realidade têm comportamentos diferentes. Não, aqui vocês têm o mesmo comportamento em duas aplicações. Também tem aqui outro caso que é, se vocês tiverem um bug, vão ter um bug em todas as aplicações, mas se o corrigirem, corrigem só uma vez e corrigem a todos. Portanto, vamos ver aqui o copo como meio cheio. Claro que vocês têm Kotlin em servidor, web, Android nativo e desktop, e há um grande investimento mesmo, muito grande, da JetBrains e da própria Google em Kotlin. Há uma pergunta que me fazem sempre, que aplicações existem em produção? Isto é alguns dos exemplos que foram anunciados há 2 anos, portanto em 2019. O Space, que é uma aplicação da JetBrains, é totalmente a Kotlin multiplatform. A Cache App, que é da Square, tem a parte de Business Logic, que é multiplatform. No caso do Index Maps, tem a Business Logic e wrappers para bibliotecas de C++. No caso da Panboard, temos a Business Logic, temos a parte de rede e ainda a parte de cache de modo offline. Ou seja, diferentes aplicações escolhem o que querem passar para o multiplatform. Não há aqui nenhuma regra de fazer tudo, cada um faz aquilo que sente que é melhor para o seu projeto e também de acordo com o tempo e com o budget que tem. Portanto, Kotlin multiplatform, ok? É quando vocês utilizam Kotlin em mais do que uma plataforma. Como é que vocês podem começar? No Android Studio ou no IntelliJ, que já tem disponível, mas no caso do Android Studio vocês podem instalar este plugin, chama-se Kotlin Multiplatform Mobile, e se vocês estiverem a correr no Mac e tiverem o Xcode instalado, vocês podem compilar diretamente para iOS a partir do Android Studio. Incrível, só precisam do IDE. Ao compilarem para iOS, ele vai lançar o simulador e automaticamente vocês têm a vossa aplicação da iOS aí. Mas nós estamos aqui a falar de multiplataforma, mas existem conceitos que são diferentes entre Android e iOS. Portanto, como é que nós podemos definir, como é que é expectável que nós comuniquemos com estas plataformas? E o correto aqui é mesmo a palavra expect, que para português vamos traduzir para expectável. Ou seja, nós utilizamos aqui o word expect quando queremos que algo seja definido a nível da plataforma, e depois utilizamos a palavra actual quando queremos dizer o que é que esperamos que seja definido. Mas vamos ver um exemplo sobre isto. Vamos imaginar que eu quero correr uma aplicação no Android, em iOS e na web, e quero que em cada uma destas plataformas distintas apareça olá Android, olá iOS e olá web. Ok? Ou seja, esta parte de nome tem que ser definido por plataforma. Portanto, nós quando criamos um projeto em multiplatform, vamos ter uma pasta chamada command main, que é o código que vai ser comum a tudo. Neste command main, nós vamos utilizar então aqui o word expect e vamos dizer que, ok, eu espero que alguém vá definir o que é que name atualmente é. Ou seja, I expect que alguém vai definir o que name é. Isso no caso nós estarmos a apostar em Android, iOS e web, nós vamos ter que definir para cada uma destas plataformas. Se não o fizermos, o vosso projeto não vai compilar. Num truque aqui, se vocês carregarem Alt Enter, podem automaticamente criar, dizer simplesmente o que é que name significa. No caso do Android, eu vou aceder ao Android OS Build, e se vocês repararem, nós passamos do Command Main para Android Main, e vamos dizer que, na realidade, atualmente, name significa manufacturer. E se nós formos para iOS, e aqui passamos para iOS Main, ok, name em iOS significa UI Device, Current Device.name. E se nós a seguir passarmos para a web, porque isto é um triângulo, vamos aceder a Window Navigator e a User Agent. E se nós corrermos agora isto nestas 3 plataformas, o que nos vai acontecer é Hello Pixel Excel, Hello iOS Simulator, Hello Google Chrome. Fácil, certo? Se nós quisermos definir código que é dependente da plataforma,
expect e actual e funciona. Mas vamos ver a estrutura do nosso projeto. Portanto, nós quando criamos uma aplicação em multiplatform, que já agora já existe um template em que automaticamente fica tudo criado por vocês, esta é a estrutura de pastas que vocês veem. Shared, Android App, iOS App e Web. Ou seja, se vocês abrirem, por exemplo, Android App, é a estrutura que vocês já conhecem das vossas aplicações Android, onde tem as vossas activities, os vossos fragmentos, os vossos resources, layouts, tudo. E se abrirem, por exemplo, Shared, então é onde vocês vão ter a parte que é comum e é a vossa business logic, ou seja, acesso à rede, caixas, base de dados, tudo. Command Main tem, portanto, este código que vai ser comum a todos. E se vocês estiverem a fazer target também a Android, vão ter então as vossas pastas Android. Neste caso, eu definiria o expect no Command Main e o actual no Android Main. E claro, como estamos a fazer target a iOS e a Web, vamos ter que fazer o mesmo também, a iOS Main e GS Main. Mas como é que tudo funciona? Vamos ver como é que nós podemos configurar isto tudo. Se vocês já conhecem Android, existe um fecheiro que é o build.gradle, que neste caso é o QTS, porque foi convertido para Kotlin. Portanto, vocês quando querem definir o vosso módulo Common Main, vocês definem exatamente que bibliotecas vão usar. Neste caso, o que estamos a usar aqui é o Ktor para acesso à rede, é o Kotlin X Serialization para serializarmos os dados, o SQLite, que é a nossa base de dados, e o Multiplatform Settings para as nossas settings, ou seja, nós queremos guardar uma ação do utilizador. No caso do Android é a Shared Preference, no caso do iOS é Keychain ou então é nesse User Defaults, no caso da Web é o GS Settings. Vamos imaginar agora que queremos adicionar Android aqui. Fácil, adicionamos Android aí em cima e depois dizemos que bibliotecas é que vamos usar no Android. Como podem ver, eu adicionei aqui as preferências, o cliente de Android para acesso à rede e o driver da SQLite para Android. Se agora quisermos então programar para fazer target também a iOS, podemos utilizar o Cocoa Pods, ok? Isto é muito bom porque depois simplesmente podemos fazer pod install e atualizamos o nosso pod, ele é gerado como forma de pod. E há aqui uma particularidade também muito importante, que é nós podemos definir que arquiteturas da iOS é que nós vamos compilar. Ou seja, neste caso, se eu estiver a correr para o meu telemóvel, eu quero compilar para ARM, caso contrário, se for para o simulador, quero x64. Da mesma forma, adicionar as bibliotecas, só temos que usar o iOS main e dizer que bibliotecas estamos a utilizar. Agora, passando para a web, é exatamente a mesma coisa, mas chamamos GS e vamos utilizar as bibliotecas e vamos definir as bibliotecas que queremos utilizar. No final, para compilarmos, nós temos para cada uma das plataformas, podemos ter frameworks, podemos ter Swift packages, podemos, no caso de GS, podemos também integrar com o NPM, podemos utilizar no caso de Android ARs, é só definirmos o que nós queremos. Que tal? Ainda me estão a acompanhar? Vamos aqui ver um exemplo de uma aplicação que eu desenvolvi. Basicamente, eu fui ver que conferências aqui temos, portanto nós estamos no Speaking About, e aqui está uma lista de conferências que existem. E para além disto, tenho uma opção em que posso selecionar apenas as conferências que estão online e vou poder gravar esta definição no caso do Android, na Shared Preference, no caso do iOS, então, da NS User Defaults. Portanto, eu fiz toda esta business logic e apenas tive de desenvolver a UI nativa. Portanto, temos aqui a da Android, a da iOS e, claro, a do Web. E como vocês podem ver aqui, claramente o Web não é o meu forte. Portanto, se alguém... Aquele online está incrível. Se alguém quiser mandar-me um pull request para melhorar este interface gráfico, eu agradeço. Por favor, façam. Não é a coisa mais bonita. E vai-me dar jeito para próximas apresentações. Portanto, estão totalmente à vontade para tornar esta parte da web mais apelativa. O projeto em si é muito simples. Portanto, no caso da parte da UI, é feita uma Recycler View, UI Table View Controller no iOS. Claro que o web depende da framework que utiliza. É feito um pedido à rede, os dados são tratados, são guardados localmente na base de dados e são utilizados então os System Preferences para guardar a ação do utilizador. Se nós passarmos para a parte de como é que o projeto funcionaria para trás, se estivéssemos por baixo, se estivéssemos a fazer target a cada uma das plataformas individualmente, o que iria acontecer era, no caso de Android, nós iríamos usar RUM para a base de dados, no caso da iOS Core Data, no caso da Web, existe tanta coisa. Usaríamos uma destas opções que existem. Para pedidos à rede seria Retrofit, no caso do iOS é Llama Fire, e se nós virmos aqui,
na realidade, nós iríamos usar as mesmas funcionalidades, mas apenas com nomes diferentes. Portanto, é isto que nós queremos partilhar. Todas estas bibliotecas. Então, vamos fazer merge delas e vamos passar a usar o SQLite para base de dados, Ktor para acesso à rede, Kotlin Serialization para serialização dos dados, MVP. Vamos utilizar aqui MVP simplesmente porque, ao longo destes anos, a forma que eu tive de convencer muito as pessoas da iOS foi ter uma arquitetura mais MVP, que é o que eles estão mais habituados, mas vocês têm total liberdade para fazerem MVVM, qualquer arquitetura que vocês idealizem. Vamos usar ainda Kotlin Coroutines e para testes, obviamente, Kotlin Tests. E depois a UI vai ser feita nativamente, Activities, Recycler Views, UI View Controllers, UI Table Views and Web Stuff. Como é que isto funciona? Vamos começar pela nossa camada de rede. Vamos criar uma classe chamada Conferences API e vamos fazer um pedido à rede. Este pedido à rede é feito a partir de um HTTP client. Neste momento, vocês só têm que importar as bibliotecas, como nós já vimos atrás, ou seja, para Android, iOS e GS, e claro, tem no vosso common, e depois fazem simplesmente um get, ok? Fazem um get para um URL específico. Estas conferências estão no GIST do GitHub, que tem um problema que é o content type está definido como text plain. Ou seja, se eu soubesse que o content type era JSON, eu podia logo aqui meter em vez de string o objeto de conferência, mas como isso não acontece, eu vou ter que receber mesmo uma resposta como texto, que vou tratar mais à frente. Portanto, faço um get para um URL específico, tenho a minha classe conference, que vou dizer que é serializável, para depois poder automaticamente fazer o decode dela, que tem um nome, uma cidade, um país, uma data, um logo, um website e um estado. Este estado vai ser simplesmente se é online ou não. E agora vou criar a minha classe, então, dentro do domain, que é o getConferences. Vocês podem ver que esta classe recebe um onSuccess e um onFailure, que vão ser chamados caso a operação tenha sucesso, eu recebo uma lista de conferências, ou caso falha, porque não tenho rede e foi uma exceção que foi lançada. Eu acedo então à minha API, ao HTTP client que vocês viram antes, e vou fazer então esse get, ou seja, este fetch conference. Depois de receber então o resultado do servidor, ou seja, neste caso a resposta ao meu get, uma vez que é uma string, eu vou fazer decode from string, porque não tenho aquele content type associado, e vou então passar para uma lista de conferências. E aqui sim tenho as minhas conferências, como tudo funcionou bem porque estamos numa demo, vou simplesmente chamar o onSuccess e enviar essas conferências. Vamos então passar para o presenter, e neste caso eu criei um conference list presenter, e a questão aqui é, vocês têm a vossa business logic e vocês têm a vossa aplicação. E nós falamos aqui que estamos a seguir uma arquitetura MVP, portanto tem que haver alguma forma, e uma vez que isto é assíncrono, de quando eu tenho dados disponíveis, tenho que notificar a UI, olha, há aqui novos dados para serem carregados. Como é que isto funciona? Existe um objeto, que é o iConferenceData, que é uma interface que criei, que tem dois métodos, onConferenceDataFetched e onConferenceDataFetched, que são chamados quando conseguimos ter essa lista ou quando o processo falhou. Vamos então enviar essa interface pela UI e vamos guardá-los no nosso presenter. E depois vamos chamar então, vamos fazer então o nosso pedido à rede. Esse pedido à rede é feito a partir deste conferences e caso funcione é chamado então onConferenceDataFetched, caso falhe é chamado onConferenceDataFailed. Por último, ainda dentro da nossa business logic, vamos criar um objeto, neste caso é um singleton, que é um service locator, onde vamos definir então um getConferencePresenter, que vai ser chamado pela UI para chamar posteriormente então o nosso attach view com o interface que vai chamar então depois o pedido à rede. A nossa activity, e agora já estamos na parte da aplicação, vamos então definir então este presenter, chamamos então com o getConferencePresenter e fazemos attach. Quando nós recebemos estes dados, simplesmente chamamos o onConferenceDataFetched é chamado e nós atualizamos a nossa lista. Nós podemos continuar a utilizar qualquer uma das bibliotecas que já conhecemos, podemos utilizar Glides ou Picassos, podemos continuar a usar todas as bibliotecas que nós já conhecemos de Android. Não há qualquer problema aqui. Importante, os projetos de Kotlin multiplataforma ainda se encontram em alfa, têm evoluído, há um roadmap planeado pela própria JetBrains dos futuros aqui, mas é importante dizer que ainda é em alfa. Uma vez que é em alfa, é importante ter atenção especial cada vez que vocês atualizam uma biblioteca, especialmente quando estão a apostar em várias plataformas, testem mesmo que não ficou nada partido, lembrem-se que é alfa e que uma atualização numa delas,
principalmente se não forem atualizados para a mesma versão, por exemplo, de Kotlin, pode partir algo mais à frente. Comecem com small steps, comecem devagar. Não, eu sei que vocês estão todos entusiasmados e querem depois desta talk começar em multiplatform. Esperem pelo resto das talks e só depois vão para o multiplatform. Mas comecem com pequenos exemplos. Vão fazer uma nova funcionalidade para um projeto. Comecem em multiplatform. Comecem a fazer testes. Comecem a fazer acesso à rede. Comecem por estas coisas pequenas. E lembrem-se que podem passar algum tempo a resolver problemas de compilação por causa de diferenças de versões, especialmente quando tentam fazer target, neste caso, a 3 versões distintas. Uma pergunta sempre importante é como é que vocês vão convencer a malta da iOS a programar para o multiplatform. É muito simples. Digam-lhes apenas que, olhem, vocês podem se preocupar apenas com a UI. Porque muito em iOS acontece se termos que lidar com o Core Data, por exemplo, que é uma funcionalidade complexa em iOS, e vocês podem dizer, olha, nós fazemos a parte do Core Data, usamos aqui o SQLite que é incrível, não tens que te preocupar, desenvolve só em criar uma aplicação polida, e tipicamente isto é um argumento muito forte para convencer. Também é importante dizer que há sempre uma UI feita em Swift, portanto o emprego deles está garantido. Também podem fazer debug do vosso código multiplatform a partir do Xcode com um plugin feito pela TouchLab. Mais vantagens aqui, existe uma comunidade muito forte que está a impulsionar a multiplatform. Olá. Tem uma grande vantagem de toda a gente utilizar Kotlin neste momento, ou quase toda a gente já utilizar Kotlin, principalmente a malta de Android. A Google e a JetBrains estão a fazer um push contínuo a isto. E por acaso, se vocês tiverem questões, vocês podem utilizar o Kotlin Lang Slack. É incrível, vocês dentro de horas têm respostas, muitas vezes dadas pela malta da JetBrains. Ou seja, não vão passar 24 horas sem ter uma resposta para um problema vosso. Eles estão lá para vos ajudar e ajudam-nos sem qualquer problema. Uma vez que vocês vão partilhar este código todo, portanto é muito mais fácil desenvolver este business logic, os tempos passam para metade e também como só tem uma code base, vocês vão escrever muito mais rapidamente os testes unitários. Também é importante dizer que aqui que vocês vão ter apenas uma stack, portanto vão partilhá-la entre todas as plataformas, vocês têm consistência, uma vez mais, corrigem um bug em todas as plataformas. Alguns projetos importantes de vocês verem, para saberem mais. Tem aqui o Kotlin Confab, tem aqui o People in Space, são todos projetos muito bons, que são continuamente atualizados e estão no GitHub. Se quiserem ver o CodeLab, tem aqui disponível, podem ver passo a passo o que têm que fazer para atualizar as vossas aplicações. Tenho aqui mais alguns links, nomeadamente de talks que já foram dadas, de artigos. E tenho aqui mais uma surpresa para vocês. Durante o I.O. e já durante este ano, vocês tiveram a ver várias pessoas a falar de algo incrível, que é o Compose. E nas últimas semanas e nos últimos meses tem-se falado muito de novas possibilidades para o Compose. E é o Compose para desktop e o Compose para a web. É importante referir aqui que o web está em Technology Preview, ou seja, nem ainda é alfa, portanto ainda está muito atrás de alfa, mas conseguimos ver aqui já a potencialidade e o futuro que isto nos vai trazer, porque vai ser incrível. A aplicação Android que vocês têm, eu convertia para Compose, ou seja, Compose é a nova forma de nós desenvolvermos aplicações para Android, ou seja, vamos esquecer aqui o XML, vamos fazer tudo por código, é a nova UI declarativa, e se vocês olharem para Compose, basicamente é isto. Vocês têm aqui, isto é uma column porque tem tudo stack, depois quero ter uma lista, portanto usa lazy column e envio as conferências. Depois, se vocês olharem para a UI, eu tenho aqui um card que tem uma imagem, que é o card image, depois tenho aqui uma coluna com 3 textos, e depois tenho à direita uma caixa com texto. Isto está aqui feito para Compose. E agora uma grande vantagem de nós termos, por exemplo, Compose em desktop, é que o que eu tive a fazer no multiplatform foi, da mesma forma que se adicionou o Android App, o GS e o iOS, eu adicionei o JVM e passei a ter uma aplicação para desktop. Ok? Não tive de desenvolver mais código nenhum. E agora a grande vantagem aqui também de termos o Compose é que, e uma vez mais, o Compose é nativo, ou seja, aquelas regras todas antes não se aplicam porque vocês estão a desenvolver nativamente, é que o mesmo código passou a funcionar para uma aplicação desktop. A única diferença é que, pronto, no caso de um telemóvel vocês usam o dedo, eu queria utilizar então aqui o rato, portanto tive que adicionar um vertical scroll bar para isto. E agora vamos a mais um passo, que é, vocês têm também um Web Compose, e isto ainda é muito alfa, ok? Ainda está muito no início, mas vocês podem depois passar o vosso código Compose para a web,
que a mim vai dar muito jeito, como vocês podem ver, não tenho jeito para web. E este código vai-vos compilar e vocês podem ter as vossas aplicações também a web sem qualquer problema. Como podem ver, aqui há uma diferença. Novamente, é uma technological preview. Vocês continuam a ter o div, image, p, text, ou seja, já é a linguagem que vocês conhecem da web, mas por baixo está compose. E eles estão continuamente a migrar as funcionalidades que vocês viram antes, como o column, o text, o image, para também funcionarem diretamente na web. Eu sei, incrível, certo? Ora bem, espero que tenham gostado, que vos tenha aqui criado então o bichinho de passarem para Kotlin Multiplatform. Vocês podem encontrar todos estes links no Speaker Deck, no GitHub, o CodeLab também está no GitHub, está em como página. E qualquer questão já sabem, podem sempre falar comigo e até já, malta.